Glória a Deus. Vamos mais uma vez reagir ao vídeo, né? Dessa vez reagindo ao vídeo do pastor Martinez. E ele está falando aqui sobre os originais de Mateus 28:19, que não foram adulterados, ou não tem adulteração nesse versículo, né, de Mateus 28:19, como muitos, como ele fala das seitas unicistas, né, dizem que tem essa adulteração. Vamos lá então. Se você, já peço que você comente, que você dê o like aí, que você compartilhe e que coloque a tua opinião, se é a favor, se é contra, tá? No nome de Jesus. Desde já quero, né, como a gente sempre fala, dizer que não tenho nada contra esse pastor. Estou vendo o vídeo dele pela primeira vez. Eu ainda não tinha visto os vídeos dele. Estou vendo agora. Sei que ele já tem um tempo de canal. Estou vendo agora esses vídeos dele e não nada contra a pessoa dele, é somente um debater de ideias. Nós vamos aqui falar quanto à doutrina da unicidade de Deus, tá bom? Então, vamos ver o que ele tem a nos dizer e conforme for, a gente vai reagindo na medida do possível, tá bom? Vamos lá. Mas uma das coisas que falaram muito aí nos posts dos meus vídeos é que Mateus 28:19 não está nos originais da Bíblia ou do Novo Testamento. E que isso não é factual. Por isso a igreja primitiva só batizava mesmo em nome de Jesus. Bem, eu quero deixar bem claro o seguinte: quem faz a acusação deveria prová-lo. É só pegar os manuscritos e mostrar para as pessoas, ó, tá aqui o manuscrito, está aqui a citação, não está no original. Amém. Então ele já começou aí falando que quem faz acusação deve provar, né? Como eu não tenho nenhum desses manuscritos, vou deixar com os irmãos aí na internet. Vou deixar também o link desse vídeo, tá? Do vídeo original, vai estar na descrição do vídeo e no comentário, tá bom? Então, vamos ver o que ele tem a nos dizer. Ele diz que quem acusa ou quem informa isso, enfatiza isso, tem que provar, né? Então, vamos ver aqui. Isso é muito fácil, não é difícil. Eu tenho aqui vários comentários bíblicos, tem o original bíblico, e tem o manuscrito, a citação. É muito fácil fazer isso. Agora, qual é o problema? O problema é que não dá para fazer isso porque todos os manuscritos bíblicos têm ou contêm o texto de Mateus 28:19, falando para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, pelo que ele informa, todos os manuscritos que ele tem conhecimento aí, né, os existentes, vêm com o texto falando para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está informando isso aí, nós não temos nada que dizer, né, ao contrário. Se ele está com as provas aí, vamos lá. Vamos ver o que ele tem. O autor deste livro aqui, Comentário sobre Mateus, da série Cultura Bíblica, tá vendo aí? RVG Tasker. Esse autor, na página 218, comenta essa acusação de alguns e ele fala: as palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se acham em todos os manuscritos existentes. É difícil ver por que o evangelista as teria inserido se na ocasião em que estava escrevendo não fazia parte da liturgia da igreja. Então ele está dizendo que todos os manuscritos gregos do Evangelho de Mateus contêm a citação. Amém. Ele tem um livro, ele tem as provas, né? Segundo os manuscritos dele, que ele diz que são mais de 10.000 manuscritos originais do grego, estão lá escritos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, os que chegaram até ele. Dentro da Bíblia Sagrada nós temos Mateus 28:19,
colocado daquela forma, a única passagem que nós encontramos daquela forma, e o que é interessante aqui no meu reagindo é que Mateus escreve aos judeus. Mateus escrevendo aos judeus, a única passagem que se encontra ali é com esses três termos, Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Não estou dizendo que tem ou que não tem, eu estou levantando aqui a situação que é um pouco dúbio, né? Deixa aí alguma coisa aí no ar, porque Mateus estava informando ao judeu. Judeu não crê na Trindade, judeu não politeiza Deus, judeu abomina a divisão de Deus, né? Não tem qualquer amizade com esse tipo de doutrina, né? Interessante isso. Como que Mateus vai e coloca esses termos querendo ali enfatizar uma doutrina, né? Ou dizer, vamos colocar aqui, que já é familiar essa doutrina, né? É interessante, pelo menos por enquanto aqui no início desse nosso reagindo eu vou colocar. É interessante, mas vamos lá. E não faria sentido ele citar se ele realmente não cresce e se Jesus não tivesse falado. E aí, queridos, o que nós estamos vendo com isso? Que não dá para tirar esse texto. Verdade. Pelos textos que ele tem, né? Pelos livros antigos aí, as fontes antigas que ele tem, não dá para tirar esta fonte. Porém, quando a gente observa um livro do Papa Bento XVI, nós vemos que ele fala um pouco sobre a Trindade, sobre o batismo em nome da Trindade, e ele diz que remonta do segundo e terceiro século esse entendimento, esse pensamento, né? Ele fala no livro, página 30 e poucos ali, ele fala nesse livro sobre a questão dessa doutrina que surgiu do século II para o século III ali, né? E que eles são os protagonistas. Então foram eles que articularam, intitularam, e foram eles que trabalharam essa doutrina para que fosse colocada no mundo, né? Os manuscritos antigos não trazem, como ele fala, pelo menos os que ele tem. Se alguém fala que está adulterado, né, nós vamos a fundo a mais nesse versículo, é interessante que mostre mesmo as provas, né, que mostre mesmo as provas. Não estou dizendo que o pastor Martinez está certo, nem que está errado. Ele está colocando a visão dele e eu também colocando a minha. É um pouco duvidoso, aí fica um pouco aí no ar, porque que Mateus colocou essas três citações, sendo que era para o povo judeu e o povo judeu abomina a idolatria, né? Mas ele informa que tem para mais de 10.000 manuscritos, nós não vamos contra esses manuscritos. Nós vamos dentro da Bíblia Sagrada e desde que a Bíblia Sagrada existe, desde que Deus existe, ele é um só, né? Nós não vamos aqui também dizer que dentro da Bíblia encontramos três deuses por causa desses manuscritos, de forma alguma. Deus permanece sendo um só, e mesmo que Jesus tenha citado essas três palavras, mesmo que ele tenha citado essas três palavras, isso não fere de forma alguma a doutrina da unicidade, tá bom? Então, no nome de Jesus, vamos lá. O contexto, ou para tirar esse texto da Bíblia, porque no Novo Testamento nós temos 24.000 manuscritos, do Novo Testamento, 24.000. Desses 24.000, nós temos 5.000 em grego, 9.000 em latim e 10.000 ou mais de 10.000 em outros idiomas. Certo. Então, 24.000 manuscritos. É muita coisa, né, gente? Mas nós temos que observar o idioma do local,
nada contra os fatos históricos e a própria palavra de Deus. Porque os manuscritos, de forma alguma, manuscrito algum, podem ter milhões de manuscritos, substituirão o que está escrito dentro da palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela afirma com todas as letras que ele é um só. Nós estamos reagindo a este vídeo porque algumas pessoas dizem estar adulterado, Mateus 28:19, outras dizem não está adulterado, que é aquele texto ali, aquele texto e pronto. Tá? Fico aqui com a opinião dos meus irmãos da internet aqui, deste canal, se está ou não está, e que os irmãos na descrição e nos comentários coloquem as provas, tá bom? A meu ver, né, é no mínimo duvidoso aquele texto, mas eu não posso afirmar que sim ou que não, tá bom? Agora nós vamos adiante, eu quero ver quais são as fontes do pastor Martinez, tá bom? Vamos lá. O Novo Testamento é, sem sombra de dúvidas, o documento antigo mais cheio de evidências e com mais manuscritos. Isso porque milhares de manuscritos foram queimados pelo Império Romano. Agora, opa! O pastor Martinez deu aí uma dica. Milhares de manuscritos foram o quê? Queimados pelo Império Romano. Quais manuscritos? Versando sobre o quê que estavam esses manuscritos? Por que será que o Império Romano queimou esses manuscritos? Será que não continha nada ali naqueles manuscritos? Se você observar, vou voltar ali ao livro do Papa Bento XVI, ele falando um pouco sobre essa doutrina sobre o batismo e ele dá a entender que colocaram ali, acrescentaram alguma coisa, fizeram alguma coisa ali para nos escritos ali para endossar essa doutrina que eles estavam trabalhando. Mas, como eu estou falando desde o início do vídeo, não quero dizer que sim ou que não. Claro que todos nós temos um entendimento, nós temos direito a questionar. Mas, como esse pastor está falando, e eu dou razão a ele, para questionar temos que ter provas. Para dizer que sim ou que não, temos que ter provas. Nós podemos duvidar, mas dizer que sim ou que não, tem que ter prova. Tá? E eu peço, se você tem prova, se você tem a prova, coloca aí. Coloca para a gente ver, tá bom? Vamos lá, eu quero ver quais são as fontes do pastor aqui. Vamos lá. Isso é tão verdade, eu até citei as testemunhas de Jeová, porque eles usam o jeito de tradução que só aceita o original grego. Nós acreditamos no texto recebido, então quando você analisa o Novo Testamento, você tem que analisar os manuscritos gregos, os manuscritos em latim, em outros idiomas, para ter o texto recebido. Nós fazemos uma conjuntura de manuscritos, analisamos todos para ter a nossa tradução. Por isso que a nossa tradução é muito melhor do que aqueles que não aceitam. Ok, ele colocou aí que as testemunhas de Jeová também na sua Bíblia, na sua tradução da Torre de Vigia, colocam essa frase dita, né? Colocam ali Mateus 28:19, como nas outras traduções bíblicas aí, João Ferreira de Almeida e outras, né? Mas Testemunho de Jeová é unitarista e nós estamos colocando aqui a visão da doutrina da unicidade. A Testemunha de Jeová, ela crê de uma forma, nós cremos de outra forma. A Testemunha de Jeová pende muito mais para os manuscritos do pastor Martinez, com toda certeza, e não para nós. Mas vamos lá. O texto recebido. As TJs só colocaram, além de fazer uma péssima tradução, que é a tradução do Novo Mundo. Olha aí. Além de fazerem uma péssima tradução, só colocaram o texto do original grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego? Foi escrito em grego, mas as cópias tinham 9.000 em latim e 10.000 em outros idiomas. E, obviamente, que algumas partes do grego faltaram, e elas foram complementadas com os demais manuscritos. É assim que se faz um documento, é assim que você monta uma tradução. Tá vendo aí?
9.000 e outros tantos mil em outros idiomas. Tá bom. Mas eu estou interessado na fonte do pastor Martinez, né? Já vemos que a Testemunha de Jeová acompanha, pelo menos parecido, né, com as Bíblias atuais. Vamos lá. Então, um documento tão antigo e tão sério como o Novo Testamento. Mas, quando você pega aqui, em Mateus 28:19, a tradução do Novo Mundo, está lá. Ide, portanto, fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um E minúsculo, mas está aqui, do Espírito Santo. Se as TJs pudessem tirar esse texto da Bíblia, sem sombra de dúvida, eles teriam tirado, porque eles não aceitam a Trindade e nem a pessoa do Espírito Santo. Mas está aqui na tradução do Novo. Eles não aceitam a Trindade e nem a pessoa do Espírito Santo. Nós, da doutrina da unicidade, não aceitamos pessoas se referindo ao Deus que é único. Se fosse pessoa, seria uma só, e é a pessoa do Pai, né? Então, nós não cremos em pessoas na divindade, e sim no único Deus verdadeiro, tá? Então, como nós falamos, a doutrina ou a tradução bíblica aí da Torre de Vigia, ela tem esse versículo porque ela pende mais para a doutrina da Trindade e não para a da unicidade. Mas vamos lá, eu quero as fontes do pastor Martinez, vamos lá. O mundo e até o batismo da sociedade Torre de Vigia é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda vou provar o que eu disse, não é só os manuscritos, que todos, como diz aqui, todos os manuais bíblicos que eu consultei aqui, todos os manuscritos falam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus 28:19. Mas além disso, tem a patrística. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de patrística. Eu tenho aqui a patrística. Opa, chegou então nas fontes. Vamos lá? Tomé, Pedro, Mateus, Tiago, João. Os pais da igreja, os fundadores da igreja, os pais da igreja são os apóstolos. Há uma tendência dos teólogos em achar, em crer, em enfatizar que os pais da igreja são pós-apostólicos. Não. Os pais da igreja são os apóstolos. Então, qualquer ensinamento, qualquer segmento, qualquer pensamento fora do que os pais da igreja estipularam é heresia. Ah, mas o fulano é da época dos apóstolos. O fulano é um pouco tempo após os apóstolos, mas ele fazia parte do grupo apostólico, ele sentou com os apóstolos, ele aprendeu com os apóstolos, ou a doutrina dele tem um vento de idolatria? Porque se os irmãos observarem, capítulo 1 de João fala que o verbo era Deus. Por que João colocou que o verbo era Deus? Para que ninguém levasse para uma doutrina politeísta. E mesmo assim, algumas pessoas ainda tentam empurrar essa passagem de João capítulo 1 para idolatria. Pais da igreja são os apóstolos, mas o fulano é do século II, mas não é pai da igreja. Ele pode ter muito bem construído uma doutrina ou um pensamento de doutrina já sentado com os outros politeístas que habitavam a época de Jesus. Olha, nós temos várias situações de politeísmo da época de Jesus.
Várias religiões são antes de Jesus. Nós não vamos aqui dizer que o livro tal é do século I, então ele estava ali com os apóstolos. Não. Os apóstolos é uma história contemporânea aos apóstolos, se não tiver o pensamento deles, é outra história. Tá bom? Vamos lá, que senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Vamos lá. O Didaquê, contra as heresias de Irineu e Justino Mártir. Alguns documentos aqui. Eu vou ler aqui. Didaquê. Tem vídeo aí no canal sobre isso. Didaquê é um livro, um catecismo, né, que julgam ser do século I, II, I ou II depois de Cristo, porém, foi encontrado esse Didaquê no século XIX apenas, e atribui-se a sua escrita, a sua compilação, aliás, ao século VI. Não tem outro exemplar, somente um. E eles declaram ser do século I ou II. Pode ser? Pode. Não estou dizendo aqui que não é. Mas também foi colocado aqui outras datas aqui e deixam a gente com dúvida. Mas tá bom, ele é do século I ou século II, conforme aí o pastor Martinez, ele julga ser, deve ter as suas convicções e julga ser do século I ou século II. Vamos lá? Eu vou citar para você aí o que diz o Didaquê. O que é o Didaquê? O Didaquê é o primeiro livro de catecúmenos da igreja. Do século I para o século II, nasce o Didaquê. Então, quando alguém ia batizar, ele passava pelo Didaquê. E então, após ser discipulado pelo Didaquê, ele era batizado. E olha que interessante, no Didaquê tem lá sobre a celebração do batismo. E diz o autor do Didaquê: quanto ao batismo, procedam assim: depois de dita todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois, ele vai dar aqui uma série de exceções, porque às vezes não tem água corrente, às vezes a água está congelada. Nós estamos falando aqui da igreja do primeiro século, e o evangelho tinha chegado a várias extensões da Europa, e tem lugar que não tinha rio, era deserto. Tinha lugar que no inverno congelava-se os rios. Aí ele fala, inclusive, para usar 3 porções de água e etc e tal. Bom, já vemos que tem enxerto aí. A palavra do Senhor diz para nós batizarmos por imersão, mas o Didaquê, que é uma fonte histórica e precisa, né, segundo aí o pastor Ramirez, já está falando de outras formas de batismo, caso não tenha água, caso a água esteja congelada. Mas a palavra do Senhor não abre esses precedentes. É interessante tomar cuidado quanto a isso, né? É interessante tomar cuidado. Não se batiza, conforme a Bíblia, não se batiza por aspersão. Mas o Didaquê está dando instruções da época dos apóstolos, que os apóstolos não deram. Essas instruções os apóstolos não deram. Tá? E se deram, a Igreja Católica, o Império Romano, aliás, queimou, como disse o pastor Ramirez, e não trouxe o nosso conhecimento. A Igreja, ela batiza por imersão em nome de Jesus. Tá? A fonte que ele traz é o Didaquê, como eu falei, século I ou II, eles dizem ser. Foi compilado ali por volta do século VI. Se eu não me engano, o escriba que fez a compilação se chama até Leão. E foi achado somente no século XIX, numa época em que estava tendo bastante conflito ali, né, religioso no mundo. Mas vamos lá, vamos ver outras fontes dele. Ele dá aqui várias orientações para o batismo, mas ele conclui: na falta de uma ou de outra opção para batizar, né, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam, senhores, isso aqui
Em qual passagem bíblica nós encontramos isso? Em qual, né? Não existe. Agora, observe a ênfase dada a manuscritos e a livros trazidos dali da época, né, que não condizem, né, com o que está escrito. Ah, mas é a prova de que estava ali aquela passagem tal e tal e tal. Tudo bem. É a prova, segundo a história, de que estava escrita aquela passagem tal e tal e tal e tal e tal. Porém, a gente vê na leitura que tem muito mais coisas que não está dentro da Bíblia. Por que concordar? Mas é a critério de cada um. Vamos lá. Como eu falei, não tenho nenhum pergaminho, não tenho nenhum manuscrito para provar que sim ou que não. O nosso questionamento aqui, o nosso reagindo, são os fatores que ele traz e as fontes históricas que ele traz. Ele não trouxe um escrito de Mateus, ele não trouxe um escrito de Pedro, ele não trouxe um escrito de Paulo, ele não trouxe um escrito de nenhum dos pais da igreja. Mas ele intitula os pais da igreja como muitos teólogos, isso aí não é ele, a teologia em si coloca muito isso, os pais da igreja, como sendo aqueles do primeiro, segundo, terceiro século ali, que tinham um pensamento totalmente avesso, pelo que a gente vê, ou praticamente avesso, pelo que a gente vê, né, do pensamento dos apóstolos, que são, conforme Efésios, os pais da igreja, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver mais fonte dele. Esse vídeo vai ficar longo, né? Mas vamos lá. É uma prova cabal. Vamos imaginar que não tivesse o texto de Mateus 28:19. A prática da igreja primitiva era batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa! A prática da igreja primitiva, segundo o pastor Ramirez, era batizar as pessoas no nome dessas três pessoas. Mas na Bíblia nós não encontramos essa fonte. Encontramos nos manuscritos que ele fala, ou ele encontrou, que eu não li, né? Não vou dizer que li mais de 10 mil manuscritos. Os manuscritos têm. Na fonte dos pais da igreja, conforme ele fala, tem. Mas ele mesmo falou que o Império Romano queimou muitas provas, muitos manuscritos. O Império Romano, ele perseguiu muitos que pensavam o contrário. Né? Perseguiu muitos que pensavam o contrário. Então, a ideia que ele traz aí, a afirmação que ele traz é um pouco também duvidosa. Porque se eu tenho um escrito que pode ser da época, me dizendo que era dessa forma que a igreja em si batizava, aquele grupo de pessoas batizava, isso não quer dizer que a igreja de Cristo batizava. Né? Não quer dizer. Eu não afirmo isso de forma alguma, porque a Bíblia Sagrada ela nos diz que o batismo é em nome de Jesus. Mas vamos lá. Aí depois nós temos Justino Marte, que eu mostrei para você aqui, olha. Justino, o Marte. Tá vendo aí? Justino Marte vai dizer o seguinte: são trazidas a um lugar onde existe água, as pessoas para o batismo, e recebem de nós o batismo nas águas, em nome do Pai, Senhor do Universo, e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Veja, Justino Marte está dizendo que as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele escreveu isso por volta do ano 160, 150. Veja que era uma prática da igreja primitiva. Glória a Deus. Justino Marte, século II. Lembra que eu falei do Papa Bento XVI, falando que era uma doutrina já trabalhada do século II para o século III? Pensamento católico. É certo que a Igreja Católica é formada do século III para o século IV, mas para que houvesse essa formação da Igreja, muitos pensadores politeístas, muitos daqueles que idolatravam, se reuniram, planejavam, pensavam, agiam, escreviam, né? E a Igreja
ela perseguida desde a sua concepção, desde Jesus, né? Desde Maria e José perseguidos, que queriam matar Maria e José, depois queriam matar Jesus. Desde a sua concepção, continuou sendo perseguida. Mas os teólogos gregos, né, você pode olhar Justino Marte, eu estava observando, ele tinha um declínio a Platão, a esses pensadores aí da época. Um pensamento inclinado à idolatria, mas alguns teólogos classificam como pais da igreja. Gente, pais da igreja são os apóstolos, tá bom? Justino Marte escreveu segundo o pensamento dele. Segundo o que estava escrito lá em Mateus 28, 19, ele deve ter escrito, né? Segundo o pensamento daquele grupo de pessoas que se reuniu para ir contrário à determinação bíblica, porque pela Bíblia nós encontramos somente uma ordenança de Jesus e ninguém foi batizado. Ninguém foi batizado em Mateus 28, 19, não houve batismo, houve uma ordenança. A prática ocorre em Atos, capítulo de número 2. Nós vemos Atos 2, nós vemos Atos 8, nós vemos 19, nós vemos várias e várias passagens nos informando que é em nome de Jesus. Esses pergaminhos, esses manuscritos, essas fontes, elas podem não estar totalmente carregadas de verdade. Porém, a Bíblia Sagrada, que não mente, tem diversas passagens afirmando que o batismo é em nome de Jesus. Vamos lá? Tem mais aqui para nós. Daquela igreja que foi discipulada pelos apóstolos. Depois, um pouco mais para frente, por volta do ano 180, 190, nós temos Irineu de Leão. Ele vai dizer o seguinte, Irineu: temos recebido o batismo em nome do Deus o Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se encarnou e ressuscitou dos mortos, e em nome do Espírito Santo de Deus. Novamente, Irineu de Lyon está dizendo, aqui o livro dele, ó, Irineu de Lyon, está vendo aí o livro? Aqui. Estou te mostrando evidências que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu quero que você que está nos assistindo entenda, eu estou trabalhando aqui com evidências. Então, Mateus 28, 19, está em todos os manuscritos gregos originais da Bíblia, do Novo Testamento. Bom, está em todos os manuscritos originais da Bíblia, que chegaram ao nosso conhecimento. Vamos aqui agora, né? Eu vou parar aqui o nosso vídeo, vou fazer aqui as considerações. Que chegaram ao nosso conhecimento. É sabido que alguns imperadores, que o Império Romano, né? Ele perseguiu bastante, ele condenou bastante o cristianismo e formulou ali suas teorias que chegaram até o dia de hoje. Muitos manuscritos foram colocados aí pelo pastor Martinez, né? Muitos manuscritos, mas que chegaram até nós. E eu digo uma coisa para ti, também é duvidoso se esses manuscritos chegaram até nós. Porque esses manuscritos devem ter chegado até nós para que uma, aspas, verdade fosse ali timbrada. Tá? Por que outros manuscritos com outras passagens não chegaram até nós? Bom, isso é uma pergunta. Não se tem um manuscrito para confrontar com essas passagens que ele traz. E se você tem ou tem a fonte de algum manuscrito, coloca aí, talvez o pastor Martinez venha assistir, né? E ele tem a fonte disso aí. Não quero aqui dizer que está dentro da Bíblia ou não está dentro da Bíblia. É real ou não é real?
Ele está trazendo aqui para nós, que tem para mais de 10 mil manuscritos, que tem Mateus 28, 19 como sendo autêntico. Eu não tenho nenhum, como eu falei para os irmãos, não tenho nenhum manuscrito aqui dizendo, olha, é dessa forma ou é dessa forma. Eu trouxe dúvidas porque Mateus era para o judeu e judeu não é idólatra e não adota a trindade. Para o judeu é Deus único, absoluto e pronto, né? Mas tem essa questão que foi levantada pelo pastor Martinez, que a gente respeita a posição dele, porém a gente também tem o direito a questionar, a duvidar, por que não? Tá? Se você tem alguma fonte histórica, algum manuscrito, algo aí a acrescentar ou a afirmar, coloca aí para nós nos comentários, tá? Se gostou desse reagindo, peço que você curta esse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, né? Sempre nós trazemos alguma matéria, alguma informação quanto à doutrina da unicidade, né? A visão da Bíblia segundo a doutrina da unicidade para os irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um, tá? Brevemente estaremos de volta, provavelmente reagindo a mais coisas desse vídeo ou de outro vídeo, ou então trazendo um outro assunto. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.